Olá a todos, continuando então com Física Experimental, Eletricidade e Magnetismo, experimento número 3, medidas de resistência, associações e fusíveis. Bom, nós sabemos que sempre que vamos fazer um processo de medida, a gente está interagindo com o sistema, tá certo? Então o objetivo hoje é ver isso. Nós queremos determinar qual é o valor de uma resistência desconhecida. Então para isso nós vamos utilizar uma fonte, um circuito, e vamos estar ligando nessa resistência voltímetro e amperímetro em duas configurações diferentes, porque nós precisamos ler qual é a tensão que está sobre ele, qual é a corrente que está passando por ele e utilizar a lei de Ohm para determinar o seu valor de resistência. Temos dois processos diferentes para poder fazer isso, que está no roteiro de vocês. Na figura 3.1 temos o circuito A e o circuito B. No circuito A, nós temos a fonte, temos um amperímetro e depois, em paralelo, temos um resistor, que é o resistor desconhecido, e o voltímetro. Tá? No circuito B, nós temos também a fonte, só que agora, vejam, o amperímetro que antes estava externo, agora ele está inserido no mesmo ramal da resistência desconhecida. E o voltímetro está em paralelo agora com esses dois, não mais só com a resistência. Então, nos dois casos, se nós fizermos utilização da lei de Ohm, V igual a RI, lendo tensão e corrente, podemos determinar o valor da resistência desconhecida. Como a gente assume que nos equipamentos ideais a resistência interna do voltímetro é infinita e a resistência interna do amperímetro é nula, nesses dois circuitos deveríamos encontrar os mesmos resultados. No entanto, na prática não é isso que ocorre. A resistência interna do amperímetro não é zero e a resistência interna do voltímetro não é infinita. Então, as duas configurações podem ter diferentes consequências. Então, o que nós vamos fazer aqui, a montagem do circuito, então, seguindo a parte A, né? Aqui está a nossa fonte, tá certo? O terra e a referência, o terra que é a nossa referência e a diferença de potencial que vai ser aplicada aqui. A partir da fonte, vemos para esse fio vermelho que vai para o amperímetro e do amperímetro aqui ele volta para o circuito. E depois temos que ter a configuração em paralelo, onde, vejam, primeira parte do circuito aqui pela protoboard, a resistência desconhecida, tá certo? E em paralelo com a resistência desconhecida, está aqui a conexão do nosso voltímetro, que estamos usando o voltímetro analógico e estamos usando o amperímetro digital. Pois bem, esses dois que estão em paralelo voltam aqui, fecha o circuito na fonte. Isso daqui é a figura 3.1a, método A. Então o experimento nesta etapa consiste em fazer variações do valor da voltagem na fonte e irmos anotando quais são as correntes e as tensões correspondentes. Com isso, nós estaríamos montando a primeira parte da tabela 3.1, ou seja, Epsilon, que é a tensão na fonte, valor de VA e valor de IA. O RA é calculado depois a partir desses dados. Vejam que na sequência da tabela 3.1, temos ainda que calcular depois, pelo outro método, né, a tensão VB, corrente IB e resistência desconhecida RB. Como nós fazemos essa alteração? Olha, o nosso voltímetro, que antes estava aqui, só em paralelo com o resistor, ele precisa agora estar em paralelo envolvendo o resistor e o amperímetro. Então, uma configuração como essa, o jeito mais fácil é se remover o voltímetro daqui, olha, e trazer para esta outra posição. Vejam que o voltímetro aqui, a parte vermelha está em contato com a fonte e a parte preta aqui está em contato com a fonte também. Ou seja, o voltímetro está em paralelo com a fonte e o nosso voltímetro está em paralelo com esse ramal aqui, amperímetro e mais resistência desconhecida, que estão estes dois em série, tá certo? Isto é a configuração B. Nesta montagem nós vamos novamente variando a tensão na fonte e continuamos depois a preencher então, para diferentes valores de tensão na fonte na tabela 3.1, qual é então o valor de VB
e qual é o valor de IB. Com isso, podemos, pelo método 2, calcular também o valor da resistência interna. Podemos utilizar esses dados adquiridos e fazer o cálculo com as equações ideais. E, alternativamente, podemos usar aqui os dados adquiridos e, trabalhando conforme está indicado na página 181, perdão, 181 não está indicado, aqui como está indicado na página 180, desculpem, página 180, na equação 3.1 e na equação 3.2, como que entraria a correção das resistências internas do voltímetro e do amperímetro. Bem, elas são diferentes no caso do equipamento analógico e do equipamento digital. E isso vai ser discutido com vocês também, como usar essas resistências internas. Como eu falei, cada um tem uma resistência interna diferente. Está muito pequenininho para vocês lerem aqui, ó. Mas nesse equipamento aqui analógico, se nós estivermos trabalhando com ele na função DC, a resistência interna dele é de 20 kΩ por volt. Enquanto que aqui na parte AC é 9 kΩ por volt, tá certo? Outra coisa, esse experimento aqui como resistência desconhecida, vocês estão vendo no roteiro aí, eu estou citando aqui, por exemplo, dá para vocês verem aí que é a resistência de 1K, mas o experimento deve ser feito para R 100 ohms, 1 kΩ, 10 kΩ e 100 kΩ. Por quê? Vocês vão ver que com a variação do valor da resistência desconhecida, a influência da resistência interna dos aparelhos pode ser mais ou menos significativa. Tá certo? Comparando com a ordem de grandeza do próprio elemento desconhecido que se quer medir. Bom, gente, continuando aqui então, a parte 3 do experimento é construir um ohmímetro. Isto é feito utilizando-se da figura 3.2, tá certo? Então vamos acompanhar a montagem no primeiro momento, né? Esses dois fios que estão chegando aqui, que eu coloquei embaixo aqui, para não confundir a imagem de vocês, na verdade são os dois fios que estão chegando da nossa fonte, tá? Que é esse epsilon que está aí na sua horizontal inferior da figura 2. Este aqui, na sequência, é o que está na direita da figura, que é a nossa resistência desconhecida. Continuando o circuito para cima, olha lá, depois vai ter uma derivação, né? E vão estar em paralelo o R1, que é este aqui, e em paralelo com este R1, nós vamos ter o R2 e o galvanômetro. Nesta montagem aqui, por facilidade de configuração, só está trocado de posição em relação ao desenho de vocês, o R2 e o galvanômetro. No desenho aí de vocês só está invertido isso, tá? Que o galvanômetro está aqui nessa posição e o R2, que é a nossa década aqui, está aqui em cima. Mas como eles fazem um circuito em série nesse ramal, a posição dos dois não importa, pode ser trocada, tá bom? Então vejam, vindo da esquerda para a direita, R2 e galvanômetro estão aqui no primeiro ramo. Esse ramo está em paralelo com o R1 e todo mundo aqui está ligado também em paralelo com uma outra parte aqui, que é o que? A resistência desconhecida, que é esse RD que está fora do desenho ali, e a fonte epsilon, tá? Então como é que a gente faz esse experimento? Bom, essa é a construção do ohmímetro. Num primeiro momento, nós precisamos trocar esta resistência desconhecida por uma resistência nula para nós, ou seja, colocar isso aqui em curto-circuito. Tá certo? Então nós vamos pegar essa configuração, vamos colocar aqui, se não me falha a memória, acho que é meio volt. Deixa eu ver aqui qual é o valor de voltagem que a gente tem que colocar no experimento. Isso, meio volt no primeiro caso, tá certo? Então eu estou vindo aqui na fonte, vou aumentar a tensão, ela está muito sensível. Aproximadamente isso é meio volt, tá certo? E o que ele fala aqui? Quando eu tiver essa configuração de meio volt, a gente deve agora, nesta configuração, que seria uma resistência nula aqui, fazer com que eu atinja o máximo de deflexão. Veja que está com muita corrente, ele está passando muito, né? Então eu preciso diminuir um pouquinho aquilo lá. Então vamos tentar diminuir isso aqui, fazer ele chegar ao máximo próximo ali, ó, estão vendo? Do fundo de escala. Isso significa que eu usei essa resistência R2 para zerar o sistema. Zerei o sistema, está tudo muito bem configurado. Agora eu vou trocar e aqui é que vai entrar o valor da minha resistência desconhecida.
Então vejam que agora isso aqui caiu bastante, né? Porque é uma resistência aqui muito grande que eu coloquei. Porque na verdade a leitura aqui do nosso ohmímetro, que é o equipamento para ler resistência, ela está invertida, né? Quando esse ponteiro estava no fundo de escala, eu tinha uma resistência zero. Conforme eu vou variando as resistências aqui, eu vou tendo deslocamento do ponteiro. Então, conforme você tem aí a indicação das equações no roteiro, a gente deve calibrar este ohmímetro para diferentes valores de resistências desconhecidas que vão ser colocadas aqui, tá certo? Por exemplo, RD, D minúsculo, tá, gente? RD minúsculo é resistência desconhecida. Quando aparecer RD maiúsculo, é resistência da década, tá? Como aqui a década ficou fixa, ela para nós nesse experimento é o R2. Então, resistências desconhecidas serão de 100 ohms, 500 ohms, 1 kΩ, 5 kΩ e 10 kΩ. Então, trocando esses valores de resistências aqui, nós vamos ter diferentes leituras ali e fazemos a calibração desse ohmímetro. Outra parte é fazer isso agora usando o mesmo R1 de 100K, mas trocando o epsilon, né, da nossa fonte e repetir tudo novamente, tá bom? Aqui tem um errinho no roteiro, não tem errinho não, perdão. A fonte era meio volt no primeiro caso e é meio volt no segundo caso. Esse primeiro caso que nós fizemos, ele está certinho no roteiro, está com R1 de 100 kΩ. O segundo ohmímetro que nós vamos trocar é aqui, ó, o R1 ele é trocado, na verdade, para 100 ohms, tá? Então, primeiro caso 100 kg, segundo caso apenas 100. Isso nos dá duas configurações de ohmímetros diferentes e com isso temos a configuração do método 3. Vamos lá, pessoal, continuando então o método 4 agora. O método 4 se refere à utilização da ponte de Wheatstone. Vocês têm aí no roteiro, né, a figura 3. Então vamos seguir aqui a figura 3, começando da esquerda. Nós temos uma fonte DC aqui, um eletrodo aqui, o segundo eletrodo aqui, tá certo? Continuando pela parte do eletrodo de cima. Vocês estão vendo que quando a gente vai ter uma derivação ali, ó, tem uma corrente I1 que passa pela resistência B e uma corrente I2 que passa pela resistência A. São essas duas aqui, ó, resistências A e B estão aqui pra gente, estão vendo? Então uma parte veio aqui por cima, outra parte veio aqui na vertical. Para onde elas vão? Se eu continuar com esta daqui, ó, tudo isso aqui é uma equipotencial, tá certo? Então vejam que na parte inferior tem um R maiúsculo. Esse R maiúsculo para nós agora nesse caso é a resistência da década. Olha, esse fio preto que sai para cá vai para a década e volta. Então vejam que isso aqui, ó, estão vendo? Esta resistência fixa e essa resistência variável é o ramo que está ali para vocês. No desenho, a figura resistência R que está como Bzinho minúsculo e a que está como R maiúsculo. No meio delas, se você observar, tem uma conexão. É onde sai o galvanômetro, estão vendo? E ele está na horizontal com a letrinha G. Então, o galvanômetro está aqui, ó. O fio preto foi para ele e regressou. Onde que esse galvanômetro termina? Vejam que ele está chegando no outro extremo da resistência A, ó, que é essa que saiu da fonte, né? No que está determinado ali como ponto P no desenho. Aqui estaria passando A e 2. E depois do galvanômetro, o que nós temos? Um curto-circuito aqui, só para facilitar a utilização da protoboard. E por fim, olha quem fecha o circuito ali, AR subíndice X. AR que é a nossa resistência desconhecida, tá certo? Então, quando esta ponte estiver em equilíbrio, essa bateria aqui, ó, vai dar uma diferença de potencial. Nós vamos ter uma corrente I1 que atravessa este ramal e uma corrente I2 que atravessa este ramal. Se a ponte estiver em equilíbrio de fato, este ponto aqui, ó, vai ser uma equipotencial com este segundo ponto, ou seja, não haverá diferença de potencial entre os terminais do galvanômetro e ele deverá estar na posição zero. Então isso mostra o equilíbrio da ponte. Se nós tivermos um desequilíbrio, a corrente pode fazer com que o galvanômetro tanto se desloque ali para a direita ou para a esquerda, tá certo? Este é o princípio da montagem da nossa ponte de Wheatstone. Então, como que é o experimento? A gente coloca esta configuração toda aqui, fixamos valores de A e B conforme descrito no experimento e vamos medir os valores de resistências aqui que são fornecidas. Para diferentes
resistências desconhecidas aqui, nós vamos ter que buscar o equilíbrio da ponte fazendo a utilização de valores de R da década. E isso quem vai mostrar para a gente é o galvanômetro. Deixa eu ver se nessa configuração que está aqui, se eu fizer uma perturbação, se sai de lá. Vocês estão vendo que aqui está no zero. Então, para essa resistência desconhecida, em princípio, estaria tudo equilibrado a ponte. Ou seja, pelas equações, deixa eu voltar para trás aqui para falar com vocês no roteiro aí. Pela equação 3.3, tá certo? Utilizando o valor de resistência A, resistência B, o R maiúsculo aqui da década e conseguimos encontrar o valor da resistência desconhecida. Caso a ponte não tivesse em equilíbrio, ó, vamos ver se eu consigo perturbar. Estão vendo que esse ponteirinho aqui vai se deslocar? Ó? Estão vendo? Aqui, ó, perturbei a ponte, ela foi perturbada para um lado. Voltei, aqui estaria próximo do equilíbrio. Mas eu posso perturbar essa ponte, olha lá, de tal forma que ela vai para o outro lado. Estão vendo? Certo? Então, isso que a gente faz o equilíbrio da ponte com a década para diferentes valores de resistências desconhecidas que aqui se encontram. Então, seguindo o roteiro aí, ó, o item 1 do método 4 é a construção da ponte, o item número 2, utilizando o valor de Rx nominal, que seria este camarada aqui de 1 kΩ, né? A gente calcula o valor dele quando a gente tiver resistências A e B de 100 ohms, depois a gente troca A igual a B para 1 kΩ e depois a gente troca A igual a B para 10K e para 100K, ou seja, para diferentes pares A e B, para a mesma resistência desconhecida aqui, vai ser diferente o valor da década que nós vamos ter que achar o equilíbrio, tá? Isso vai permitir que a gente calcule essa sensibilidade que está aí, que é ΔI e ΔR, ou seja, fazendo variações, né? Quanto foi o ΔR que nós tivemos aqui, quanto que a gente vai ter de deslocamento ΔI no galvanômetro, tá certo? E aí vocês vão poder discutir para cada par que a gente tiver aqui, quanto que é a sensibilidade da fonte. Porque para pequenas variações na resistência, a gente quer grandes deflexões, certo? Isso mostra que a gente vai ter uma grande sensibilidade, né? Quando que essa sensibilidade é grande? De acordo com a variação dos pares de resistência A e B que a gente tiver aqui, tá certo? Então nós vamos configurar pontes para diferentes valores de RA e RB, e com isso nós vamos poder determinar qual é a sensibilidade desta ponte, além de achar o valor da resistência desconhecida. Bom, gente, agora dando sequência, a próxima parte do experimento refere-se às associações de resistências, né? E nós vamos falar aqui primeiro da associação em série. Então, como é que é o circuito? Nós temos aqui a nossa fonte de tensão contínua novamente. Está aqui a parte positiva e a nossa referência, tá? E nós ligamos um circuito aqui, ó, onde em série temos 3 resistores. Um de 1 kΩ, um de 10 kΩ e um de 100 kΩ. Então, nós sabemos que quando temos associações de resistências em série, a resistência efetiva resultante é a soma de todas elas, né? Esse é um sistema que funciona aqui como divisor de tensão, né? Então, a tensão total que nós aplicamos aqui, ela está sobre os 3 resistores. A diferença de potencial que nós vamos ter a cada 2 terminais aqui depende muito do valor da resistência que está relativamente no circuito, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Aqui está uma leitura, por exemplo, ó, estamos aplicando em torno de 10 volts no circuito, tá? Então, nós podemos ver, olha, essa é a tensão total em cima dos 3 resistores, essa é a tensão total em cima apenas do primeiro resistor, essa é a tensão total em cima destes 2 resistores, essa é a tensão total em cima apenas do resistor do meio, e esta seria a tensão total apenas em cima do último resistor, do terceiro. Vejam, esse resistor é de 100, esse é de 10, esse é de 1, todos na escala de K. Ou seja, um resistor de 100K está levando quase a maior parte, né, da diferença de potencial que a gente tinha aqui. Então, a divisão de tensão aqui é proporcional ao que nós temos aqui do valor de resistência, né? Então, vocês utilizando aí a lei das associações das resistências em série, podem trabalhar agora com esses dados e comprovar a soma de resistências e essa divisão de tensão. A próxima etapa aqui é a associação de resistências em paralelo. Como vocês podem ver aqui, ó, neste caso, nós temos aqui a fonte, tá certo? Os 2 terminais da fonte,
Colocamos aqui 1 amperímetro externo para ver qual é a corrente total que vamos ter no circuito. Estão vendo que tudo isso aqui é uma equipotencial, ó, desse ponto? E aqui embaixo a mesma coisa, ó, dessa parte da fonte, ó, isto, está em curto, até aqui é uma equipotencial. Então toda esta linha é uma equipotencial, a partir deste ponto, toda esta linha é uma equipotencial. Então unindo essas duas equipotenciais, o que nós temos? Olha, resistência 1 em paralelo com a resistência 2, em paralelo com a resistência 3. Como eles estão todos aqui em paralelo, nós podemos botar aqui um multímetro na configuração de voltímetro para ler qual é a diferença de potencial entre eles também, tá certo? Então, no caso, a nossa fonte está com 10 volts e o nosso amperímetro está lendo aqui, ó, uma corrente total de 11,26 miliamperes, que vai estar sendo distribuída agora aqui, ó, em 3 ramos, né? Então, para a gente fazer as contas aqui, a lei de associação de resistências em paralelo diz que o inverso da resistência equivalente, né, é igual às somas dos inversos de cada uma das resistências, né? Então, com o valor das resistências que nós temos aqui, podemos calcular a resistência equivalente do circuito e checar através de corrente e tensão se está tudo ok na configuração aqui das associações em paralelo. Lembrando que no experimento anterior, onde a gente tinha as resistências em série, eu fiz aquela demonstração só com o voltímetro, né, mostrando a diferença de potencial. Faltou colocar ali, poderíamos ter colocado também um amperímetro, né, para medir a corrente total e assim fazer continhas utilizando a leitura de tensão e de corrente, tá? Fica aí para vocês fazerem alteração naquele sistema, tá? Mas o que mais nós podemos fazer aqui além disso que já foi dito? A gente pode, nesse caso, como eu disse, que cada corrente aqui vai ser diferente agora, né? As diferenças de potencial apenas que são iguais, a gente pode medir a corrente em cada ramo. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho este amperímetro, lendo a corrente total, nós podemos removê-lo do circuito, tá certo? E fazer apenas um jumper aqui, ó. Então, continua a mesma configuração de antes, só que, olha, não tem mais um amperímetro, tá certo? Se eu quiser saber só qual é a corrente que está passando aqui, ó, por esse terceiro resistor, a equipotencial era tudo isso, não é? Eu aborto a equipotencial até aqui, certo? Por exemplo, e posso colocar este amperímetro aqui. Tá voltando. Então antes, vocês lembram que a gente tinha aqui algo em torno de, me falha a memória, dezenas de 10 miliamperes, alguma coisa assim, 11 miliamperes, né? Alguma coisa assim. Esse resistor aqui, ele é muito maior que os outros. Então vejam como teve uma queda grande aqui, ó, de corrente. Ou seja, aquela corrente grandona que estava aqui, ao ser dividida, ela será maior onde o resistor for menor, tá certo? Então a maior parte da corrente deve estar passando por aqui, uma parte menor aqui e um menorzinho aqui. Então de ponto 10, tá certo? Nós podemos tentar ver isso fazendo uma outra configuração aqui, só um momento. Por segurança, gente, então vamos voltar aqui. Por segurança, eu vou botar uma escala maior aqui, tá certo? E vamos fazer o seguinte. Pela facilidade de configuração, para a gente ver diferentes correntes passando por diferentes resistores, é mais fácil eu trocar os resistores de posição aqui no porta-board, tá certo? Então esse era o resistor de maior valor. Eu vou trocar ele, ó, só de posição com o resistor de menor valor. Vejam como a corrente já aumentou muito, tá certo? Antes estava aqui, ó, na dezena, né? E agora, décimos, perdão, estávamos em décimos e agora estamos na dezena, tá certo? Então mudamos aí 2 ordens de grandeza o valor da corrente, tá? Então é isso que nós podemos fazer, podemos trocar os diferentes resistores de lugar, né? E com isso ir verificando qual era a corrente 1, e 2 e 3, de tal forma que a soma das 3 correntes tem que dar a corrente total, tá certo? Além de termos visto qual é o valor efetivo da resistência equivalente quando os 3 estão em paralelo, tá bom? Vamos para a última parte agora, que é fusíveis. Bom, gente, a última parte do experimento é a questão dos fusíveis, né? Um dispositivo muito importante que nasceu para morrer, para nos proteger, né? Proteger nossos equipamentos, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos uma fonte, tá certo? Que está ligada aqui na protoboard. Uma resistência aqui que está exemplificando o que seria o nosso equipamento, né? Um amperímetro que eu estou colocando aqui para acompanhar a corrente no circuito, o que seria o nosso fusível, e a gente fecha o circuito aqui com esse jumper, tá?
Aqui nós temos o voltímetro na configuração de... o multímetro na configuração de voltímetro para leitura da diferença de potencial da fonte. E o que podemos fazer aqui, ó, é ir aumentando levemente a diferença de potencial da fonte. Nós vamos coletando aqui os valores de tensão e corrente, sucessivamente até um certo momento onde o fusível vai se romper e aí o circuito vai ficar aberto, ou seja, a corrente vai para zero, enquanto a diferença de potencial aqui neste caso nosso vai estar mantida pela fonte, tá certo? Mas a corrente não vai mais circular. Então vamos ver o que acontece. Espero que a filmagem pegue bem. Então o olho aqui, ó, que é onde está o nosso fusível, vocês não devem estar vendo ele direitinho. Nós temos aqui os dois eletrodos, tem uma fita crepe, onde na fita crepe está colhado um pequeno fiozinho de palha de aço. Essas palhas de aço que a gente usa na cozinha, né, para arear a panela. Então a gente vai lá e pega fiozinhos dessa palha de aço e esse fiozinho está aqui. Geralmente isso tem da ordem de ohms. 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms no máximo. A resistência dele é muito baixinha, tá? Então nós vamos aqui, ó, olho aqui, tá? Aqui é tensão, aqui corrente e aqui nós vamos ver o que acontece com o nosso fusível. Tem um pouquinho de corrente aqui, eu sei que vocês vão falar, tem corrente aqui porque a tensão está zero, professor, tem mágica? Não tem mágica. É porque tem já uma correntezinha de fundo aqui que está sendo colocada pela fonte, mesmo quando o botãozinho dela que está no zero, tá bom? Mas vamos acompanhar aqui. Já temos aqui tensão, corrente está aumentando, tá certo? Fusível está lá ainda. Então a gente poderia estar anotando dados, lá, tensão, corrente, tá certo? Não vou mais falar disso daqui, vocês fiquem olhando aqui e aqui também. Então, aqui deu overload. Mudamos a escala aqui para 20 A, tá? Já estamos com 2 volts lá. Queimando, viram? Já rompeu. Olha aqui. Ele queimou, já rompeu e a nossa corrente tinha ido para zero. Tá bom? Já era.